Olá pessoal, eu sou o Jonas, acadêmico de Sistema de Informação da Faculdade Médica. Juntamente com mais 3 colegas de classe, iremos apresentar um projeto de UML sobre o gestor hoteleiro, instruído pelo nosso professor Herto Sotero, onde eu falarei sobre o diagrama de caso de uso, e esse diagrama terá as seguintes funcionalidades: cadastro de hóspede, cadastro de locações, cadastro de produtos, lançamento de reservas, cancelamento de reservas, transferência de reserva para outros clientes, transferência de data de reserva, efetivação da reserva, listar todas as reservas de um hóspede, calcular o consumo total, listar todos os hóspedes que consumiram determinado produto, efetuar o check-out, emitir o extrato de consumo e emitir o calendário de ocupação do hotel. Para poder listar essas funcionalidades dentro de um caso de uso, iremos usar uma ferramenta chamada Umlet. Vamos abrir aqui. Tem as seguintes opções aqui na parte superior, lado direito. Tem o diagrama de atividade, de classe e o de caso de uso, que é o nosso caso, que é o use case. Vamos começar pelo... Vou botar essas ferramentinhas aqui, né? As opções. Aqui vem o ator. Quem é um ator? A gente vai começar pelo atendente. O caso de uso foi aquelas que a gente listou aqui, né? Vamos lá, vamos colocar aqui. Aqui está pedindo primeiro é o cadastrar hóspede, certo? Só que no nosso caso, a gente não vai colocar cadastrar hóspede. Por quê? A gente vai usar outra maneira, chamada manter. Por que manter, em vez de ser cadastrar? Manter, além de cadastrar um hóspede, nós podemos alterar, excluir, incluir e constar, através dessas opções. Só vem só manter. Fazemos as ligações. Beleza? Segundo caso, que é o quê? Todas as reservas têm uma alocação. E aqui vamos usar o quê? Cadastrar a alocação. Que é o manter, que é o caso manter. Certo? Vamos lá. Puxamos aqui outra ligação. O atendente com uma... Quem vai fazer o cadastro é o atendente. Por isso que tem essa ligação de atendente com o sistema. Entendeu? Não é ligação com o cliente. O cliente não vai entrar no nosso sistema hoteleiro para fazer alterações, essas coisas. Não. Quem se lida com o sistema é o atendente. Vamos criar, né? Esse caso tudinho. Dá vários cliques em cima e vai abrindo. Opa. Puxei um demais. Desculpa aí, galera. Meu mouse aqui é um pouco ruim. Vamos lá. Vamos organizar aqui. Puxa outros. Assim vai criando. Ficando um duplo clique em cima deles. Ele puxa. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui. Fazer as ligações. Certo? Vou puxar aqui. Bacana, bonito. Mais um. Terceiro. Terceiro é o que? Cadastro de produto. Vou colocar aqui, cadastro de produto. Então não é cadastrar. Quarto,
lançamento de reserva. Lançamento de reserva. Não é lançamento, então vamos dar outra pronúncia. Lançar. Sempre é no verbo. Terceira, que nesse caso é quarto, né? Cancelamento de reserva. Como é no caso não é. Deixa eu deixar esse bichinho. Como não é? No verbo, cancelar. A gente sempre usa no verbo, beleza, galera? Transferência de reserva para outros clientes. A gente vai usar aqui transferir, né, reserva para outro cliente. Transferência de data de reserva. Próximo, né? Então é transferir data de reserva. Bem, galera, eu dei um passo longo aqui, criando já todo o caso de uso completo, porque o vídeo não ficar muito grande, tá entendendo? Ia passar aquela listagem que a gente fez aqui, que é as funcionalidades, e colocar todos os casos de uso aqui. A ligação entre o atendente e o sistema, que cada um, e uma ligação do atendente a cada um desses casos de uso, que foi manter hóspede, manter locação, manter produto, lançar reserva, cancelar reserva, transferir reserva para outros clientes, transferir data de reserva, efetivar reserva e assim demais, que a gente passou ali na listagem. Bem, agora, depois de ter feito o caso de uso completo aqui, vamos fazer o diagrama de atividade. O diagrama de atividade não será apresentado por mim, será apresentado pela minha amiga Juliana Peixoto. Ela dá continuidade ao nosso projeto. Beleza? Obrigadão, até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Juliana e eu falarei agora sobre o diagrama de atividade, dando continuidade ao projeto Gestor Hoteleiro. Nesse diagrama, nós pegaremos o caso de uso, efetivar reserva. Todo diagrama de atividade tem o início e o fim, onde o início é representado por essa bola toda preta. Todo diagrama de atividade também, nós teremos pelo menos uma tela. Essa tela é a tela de interface do usuário. Onde o usuário ele vai ver as mensagens mandadas para ele do sistema. Nós começaremos aqui com o estado informa CPF, tá? A partir dessa primeira tela de interface, onde é obrigatório ter, que todo usuário vai ver aqui as mensagens, nós teremos as outras telas. Essas outras telas são as classes.
que nós iremos utilizar nesse diagrama de atividade. Então, já que nós estamos falando de informa CPF, vai ser informado o CPF de quem? Do hóspede, tá? O sistema vai pedir uma informação e o usuário vai informar o CPF do hóspede. Aqui ele vai validar o CPF dele. Vai ver se esse CPF ou se esse hóspede está cadastrado ou não. Então, nós teremos uma tomada de decisão. E a tomada de decisão é sempre representada por esse losango. O usuário vai informar o CPF e ele vai vir direto para cá, sistema, e o sistema vai ver se esse hóspede, se esse CPF está cadastrado ou não. Se ele não tiver cadastrado, o sistema vai voltar com uma mensagem de erro. O hóspede não está cadastrado. Hóspede não cadastrado. Opa, deu erro. E agora? Agora ele vai voltar para o sistema, né, de hóspede, onde ele vai efetuar cadastro do hóspede. Depois que ele efetua o cadastro, ele vai mandar uma mensagem para a interface para o usuário ver que esse CPF foi cadastrado com sucesso. Então, ele vai retornar para a tela informa CPF. Tá. Deu erro, efetuou o cadastro e o cadastro foi efetuado com sucesso. Ele vai voltar, vai ter a tomada de decisão de novo e ok, o cadastro vai passar, usuário cadastrado. Vai vir outra tela para o usuário, tá? Para o usuário informar a data de chegada que eles querem, o tipo de locação
quantidade de pessoas e a previsão, né, de saída. Ele precisa de todas essas informações. Tá, o usuário ele indica todas essas informações. Aí, precisamos saber se ele pode fazer essa reserva. Então, ele vai vir na classe reserva. Então, com esses dados, ele vai vir até a reserva e ele vai verificar se há disponibilidade dessa reserva ou não. Então, nós entraremos aí no autotomado de decisão. Como eu disse, é representado por um losango. Se não existir disponibilidade de reserva, o sistema ele enviará outra mensagem de erro, né, ao usuário. Outra mensagem de erro ao usuário. Erro. Não existe disponibilidade. Então ele irá voltar, né, para o usuário informar outra data, outro tipo de locação, entre outros. Aí ele pega e informa outra data. O sistema vem, verifica e diz que há disponibilidade. Estando disponível, o sistema irá cadastrar uma reserva. Vai efetuar uma reserva. Deixa eu ver aqui. Efetuando a reserva, ele passará a informar o usuário de novo. Que a reserva foi efetuada com sucesso. Pronto. Terminamos nosso diagrama. Como ele tem um começo,
ele também terá um fim, tá? Certamente é representado por uma bola, tá? E dentro ela é preta. Todo diagrama de atividade ele tem que seguir um destino, tá? Ele não pode ser quebrado. As informações geralmente são representadas pela cor verde. E as de erro pela vermelha. As tomadas de decisões, elas são representadas pela cor amarela. Os métodos também são representados pela cor amarela. Então é isso. Esse aqui é o nosso diagrama de atividade, tá? Do caso de uso, efetivar a reserva. E agora nós daremos continuidade com o diagrama de classe. E aí, pessoal, meu nome é Eli e eu vou dar continuidade aqui no trabalho, como o Jonas já falou do diagrama de caso de uso e a Juliana do diagrama de atividade. Eu vou falar aqui parte do diagrama de classes. Bom, então vamos começar. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Omelete para criar o nosso diagrama de classe. Deixa eu selecionar aqui, diagrama de classes. Ok. Então, para eu criar meu diagrama de classes, eu vou começar me baseando por essas regras de negócios. Como você pode observar aqui, temos 7 regras de negócios que serão utilizadas para a nossa formação do diagrama de classes. Então vamos começar aqui com a primeira, né? Toda reserva tem um hóspede, ou seja, eu vou ter uma classe reserva e uma outra hóspede, para que haja a relação entre elas. Então vamos começar a fazer nosso primeiro diagrama de classes, né? Vou arrastar esse aqui para cá. E esse aqui são as duas classes que eu vou criar, né? Vamos editá-las aqui. Bom, vamos começar aqui com a classe reserva. Ok? Pronto. Criei aqui a classe reserva, né?
Só para explicar para que serve o diagrama de classes. Bom, o conceito de diagrama de classes é o seguinte: as classes, ela é o molde do objeto, como segundo diz o nosso professor Ayrton Solteira. E tecnicamente falando, classes é uma representação da estrutura e relação das classes que servem de modelo para objetos, né? É um elemento abstrato que representa assim um conjunto de objetos. A classe ela contém especificação do objeto, suas características, atributos e métodos. Então, dentro desta classe vamos ter os atributos e os métodos que compõem uma classe. Vamos aqui criar agora a classe hóspede. Pronto, a classe hóspede está criada, né? Vamos aqui para as outras classes que virão. Toda estadia possui um hóspede. A classe hóspede já está criada, então vamos criar aqui a próxima classe que vai ser estadia. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai criar os atributos e os métodos dessas classes, né? Parte delas eu vou estar criando para vocês verem como, como fazemos um diagrama de classes através das regras de negócios. A quarta fala aqui é que não existe estadia sem locação. Nós já acabamos de criar aqui a classe estadia, né? Agora vamos criar a classe locação. Vou arrastar esse diagrama para cá. Pronto, a classe locação está aí. Uma estadia possui uma ou nenhuma reserva. Já temos a classe estadia e já temos a classe reserva. Passando para a regra de negócios é isso. Não existe consumo sem produto. Então temos aqui mais duas classes a serem criadas: consumo e produto. Vamos lá. Pronto. Aí estão as classes que nós acabamos de criar, todas elas aí. Agora eu vou atentar aqui para um fator importante. Cada classe dessa, ela vai precisar de um objeto identificador. Um objeto identificador para que seja identificada cada uma delas. Nesse caso, para que todas possuam esse objeto identificador, iremos criar aqui uma outra classe, onde essas classes vão herdar as características dessa nova classe que será criada aqui. Eu vou chamá-la de objeto. Ok? Então, agora sim, temos todas as classes aqui.
Essa outra parte é a parte dos atributos. Vou mostrar para vocês como se faz aqui os atributos e logo mais os métodos. Para que este vídeo não fique tão extenso, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou editar uma, duas classes aqui, vou fazer o passo a passo para vocês observarem como se constrói os métodos e os atributos. E nas demais, eu vou dar pausa no vídeo enquanto eu crio os atributos e os métodos e explico para vocês como foram feitos e o porquê daquilo. Ok? Então, o primeiro atributo aqui da classe objeto, como eu falei, ele é um objeto identificador onde todas essas classes vão herdar as características dela, então eu vou chamá-la de ID. ID eu vou colocar do tipo inteiro. Certo? Esse sinalzinho de menos aqui significa que esse atributo ele está encapsulado. Ou seja, ele está protegido, está no modo privado. Este atributo. Então vamos colocar aqui os métodos para que as outras classes possam ter acesso a esta classe. Então vamos para os métodos getter e setter. Então, o primeiro método, o método getID, como parâmetro, ele não tem parâmetro no método get, mas ele vai me retornar um inteiro, um int. E agora vamos para o set. Pronto. Como vocês podem observar, setID, PRMID recebe uma variável aqui do tipo inteiro e ela não retorna nada. O que significa esse PRM? Vem de parâmetro. Eu estou dizendo que este parâmetro que ele está recebendo é o parâmetro ID. Está fazendo referência ao ID aqui, o nosso atributo. Ok? Então é isso. Para essa classe objeto, vamos fazer só esses métodos e esse atributo. Ok? Pronto. Agora vamos para os atributos da classe hóspede. Bom, o que um hóspede tem? O hóspede vai ter um CPF do tipo string, vai ter o nome também do tipo string. Vou colocar aqui também o sexo. Também vou deixar ali em string. Data de nascimento. Aqui é do tipo date. E o telefone. Também será do tipo string. Certo? Então, esses aqui são os atributos que eu vou ter para hóspede. Ok? Então, galera, vamos para os métodos, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, onde eu utilizei o get e o set, esses métodos, esses dois métodos, vai ser feito também da mesma forma para cá. Certo? Então, como eu falei, eu vou pausar aqui o vídeo enquanto eu faço e já eu volto para explicar como foi feito esses métodos. Tá certo, pessoal? Pronto.
consegui terminar aqui a classe hóspede. Então deixa eu explicar para vocês. Aqui tem os atributos, nós colocamos, né? Eu falei que ia colocar aqui os get e os set, que nem nós fizemos aqui com a classe objeto. Então estão todos aqui. Get CPF, set CPF, nome. De cada um dos atributos é feito um get e um set. Para quê? Para que as outras classes que têm relação com ela possam ter acesso aos seus atributos. Porque eles estão todos em modo privado aqui, estão todos encapsulados. Observe que aqui embaixo tem um método novo, né? O método existe do tipo booleano, verdadeiro ou falso. Por que eu coloquei esse aqui? Como vocês puderam observar lá no diagrama de atividades que a Juliana mostrou para vocês, lá existe um método de verificação se existe ou não um hóspede cadastrado. Então esse método ele também é importado para cá. Ele vem para essa classe aqui, ok? Vamos aqui agora para os atributos e os métodos da classe estadia. Tá certo? Então, mais uma vez, eu vou só lembrando que sempre que eu for fazer esses métodos e os atributos, aliás, os atributos e os métodos, né, nessa ordem, eu vou estar pausando o vídeo para que essa videoaula não fique tão extensa. Certo, gente? Então, pessoal, a classe estadia ela ficou assim. Eu coloquei os seguintes atributos: a data da chegada, data da saída, meu hóspede e minha locação. Eu vou explicar para vocês o porquê desse meu hóspede e minha locação, né? A data da chegada e a saída é porque se você reservou uma estadia, você fez essa reserva, então para você ter feito, você tem que informar a data que você chegou e a data que você vai sair. Agora, o porquê desse meu hóspede e minha locação está justamente nessa regra de negócio aqui, onde fala que toda reserva tem uma locação e toda reserva tem um hóspede. Então, se toda reserva tem um hóspede, eu preciso que nessa classe estadia, desculpa, gente, nós estamos falando da reserva, né? Vou voltar aqui para a estadia. Bom, tá aqui, ó. Toda estadia possui um hóspede. Meu hóspede, né? Esse atributo aqui, meu hóspede, ela é do tipo hóspede. Tá aqui a classe. Ela é do tipo hóspede. E minha locação. Não existe estadia sem locação. Ou seja, isso é um conceito de agregação, né? Significa que tem que ter, não existe estadia sem locação. Ou seja, tem uma, né? Toda estadia tem uma locação. Por isso que a locação ela tá aqui como os atributos e é do tipo locação. Tá certo? Deixa eu minimizar aqui, vamos partir para a próxima. Vamos para a classe reserva. Vou fazer aqui os atributos e os métodos da classe reserva. A classe reserva ela ficou assim. Assim como a estadia reserva também possui esses atributos, né? Data da chegada, data da saída, tudo do tipo calendário, número de acompanhantes do tipo inteiro, né? Porque vai se referir à quantidade e também possui o atributo meu hóspede e minha locação, porque ela vai ter uma relação com essas duas classes num conceito de agregação, é claro, né? Por isso que colocamos esses atributos aqui. E aí, de acordo com os métodos da outra, sempre temos que fazer os métodos get e set devidos os atributos estarem encapsulados, né? Vamos atentar aqui para outro detalhe, que aqui tem mais dois métodos diferentes dos get e set, que são o existe disponibilidade e efetuar reserva.
Por que eu os coloquei aqui? Devido a esse método existir no diagrama de atividades que a Juliana fez. Então, esse método ele surgiu para que seja verificado a existência de disponibilidade, né, para data informada e também para efetivação da reserva. Ok, gente? Vocês viram isso lá no diagrama de atividades da Juliana, certo? Agora eu vou fazer aqui a de locação, consumos e produtos. Ok, eu fiz aqui a classe consumo e locação, né? Aqui não tem nada de diferente das outras. Eu setei aqui os atributos para a classe consumo data, né? A data que foi consumido, a quantidade, em termos de quantidade, e meu produto e minha estadia. Por que tem isso aqui? De acordo com a nossa regra de negócio, né? Onde fala que uma estadia possui... Opa, desculpa. Onde fala aqui que não existe consumo sem produto. Então eu vou ter aqui uma agregação entre essas duas classes, consumo e produto. Então por isso que eu criei aqui o atributo meu produto do tipo produto, né? E a outra minha estadia, né? Não existe consumo sem estadia. Outra relação de agregação aqui entre essas duas classes, e entre consumo e estadia, também criei aqui o atributo mini estadia do tipo estadia. Tá certo? Faltou aqui os atributos para a classe produto, né? É bem simples, gente. O atributo de produtos, o que nós vamos ter em produtos? Vamos ter a descrição, né? O nome. Eu vou colocar aqui descrição. Opa, estamos esquecendo aqui o encapsulamento. Descrição do tipo string, certo? E todo produto ele tem um valor, né? Então vamos colocar aqui o valor unitário. O valor unitário nós vamos colocar ele do tipo double, porque vem em formas decimais, então por esse motivo não podemos colocar aqui do tipo inteiro. Então vamos colocar aqui do tipo double, certo? Os métodos como informado, né? Precisamos, como os atributos estão encapsulados, precisamos fazer os métodos get e set para que eles possam ter acesso a esses atributos, né? Fazer as devidas alterações e consultas, né? Vamos lá. Get descrição. Ele não recebe nada como parâmetro, mas ele é do tipo string. Set descrição. Aqui nós vamos utilizar aquela sigla de parâmetro, né? PRM. Vamos colocar aqui valor unitário. Ficou muito grande, né? Vamos colocar só valor. E é sempre do tipo double. Desculpa, gente, eu já estou partindo aqui pro segundo atributo, né? Aqui no caso é descrição, certo? Esse aqui vai ser o próximo. Descrição. A descrição é do tipo string. E não retorna nada. O método set ele não retorna nada, né? Ele vai apenas visualizar, ler e escrever.
esse método ele vai ler e escrever, o método set, né? Já o método get não, ele faz uma captura. Esse método aqui ele serve para capturar, né? Então nós fizemos aqui o get e o set de um atributo, vamos fazer para o próximo também. Agora sim, get valor unitário. Método set. Todas as vezes devemos escrever o nome do atributo assim como ele está sendo feito aqui, ó. Temos que escrever aqui onde tem get e set, a gente repete o mesmo nome que está definido aqui o atributo. Agora aqui dentro do parâmetro, onde logo virar aqui, eu utilizo essa sigla PRM, que faz referência a um parâmetro, né? Significa que é um parâmetro, né? E aqui eu posso, é como se desse um apelido para isso aqui. Então eu vou apelidar como valor, para ficar menor e melhor para você trabalhar, né? O tipo que ele recebe, que ele é double, e ele não me retorna nada. Pronto, terminamos aqui a classe produto. Então está aí, todas as minhas classes já criadas, né? Já todas com seus atributos e métodos. Fazendo um resumo aqui do que eu fiz, né? Criei essa classe objeto que tem como atributo um ID. Esse ID, todas essas classes aqui vão herdar esse ID. Por isso que eu criei ela, né? A classe hóspede com seus atributos comuns, né? Os atributos comuns de uma pessoa, né? Os métodos get e set para ter acesso a esses atributos, porque todos eles, como vocês podem observar, estão encapsulados. Então precisamos sim fazer os métodos get e set para que possa ser feito as devidas alterações, executadas as ações de cada método, né? A classe hóspede vem com esse método existe, porque lá no diagrama de atividades ele executa um método para verificar se existe ou não esse hóspede, assim como estadia também tem meu hóspede, minha locação, devido uma relação de agregação que existe entre esta classe estadia, né, e a classe hóspede e locação. Reserva também vem com essas mesmas características, né, semelhantes a essas daqui, né, vem com meu hóspede, minha locação. Mas para vocês entenderem melhor como funciona todas essas relações de classes, as associações, essas agregações, vamos ter aqui essa parte de herança. Isso aqui, tudo isso que eu acabei de dizer, vocês vão ver mais detalhadamente com o nosso amigo James, né? Ele vai dar continuidade nesses diagramas de classe e ele vai trabalhar com vocês justamente isso, todas essas ligações, né? As relações que possui cada classe, e ele vai reforçar mais essa explicação que eu acabei de dar, né? Bem, gente, eu sou o James e vou dar continuidade ao diagrama de classes que ele iniciou. Primeiramente, nós vamos pegar a classe objeto. Essa classe ela vai servir de herança para as demais classes, ou seja, cada classe vai herdar essas características do parâmetro ID da classe objeto. Essa herança ela é representada por essa seta aqui, onde cada classe filha, no caso produto, estadia, e as demais estão herdando essas características da classe objeto, neste caso o ID.
Feito isso, vamos às regras de negócio. A primeira regra de negócio diz que toda reserva tem um hóspede. Nesse momento é feita uma relação. Essa relação é chamada de agregação. Por quê? A definição de agregação diz que um objeto todo é formado por um objeto parte. E também identificamos pela frase tem um. Então, se toda reserva tem um hóspede, é uma agregação. Essa agregação ela é representada por essa seta aqui. Ela tem um diamante na ponta, onde o lado do diamante sempre fica do lado do objeto todo, nesse caso reserva. Feita a relação, nós precisamos incluir os atributos e métodos da classe hóspede em reserva. Então, o atributo meu hóspede é do tipo hóspede. E os métodos get meu hóspede que retorna hóspede. E o método set meu hóspede que tem como parâmetro meu hóspede do tipo hóspede e retorna void. Vamos à segunda regra de negócio. A segunda regra de negócio diz que toda reserva tem uma alocação. Pela frase tem um, já identificamos também que é agregação. Toda reserva tem uma alocação. A setinha que representa e o diamante do lado da classe reserva. Também vamos fazer a atribuição. Atributo minha locação do tipo locação. Tem que ser privado. Get minha locação que retorna locação. E set minha locação tem como parâmetro minha locação do tipo locação que retorna void. Vamos à terceira regra de negócio. Toda estadia possui um hóspede. Se toda estadia possui um hóspede, estadia tem um hóspede. Também agregação. Vamos inserir o atributo meu hóspede do tipo hóspede e os métodos get meu hóspede do tipo hóspede e set meu hóspede recebe como parâmetro meu hóspede do tipo hóspede que retorna void. A quarta regra de negócio diz: não existe estadia sem locação. Se não existe estadia sem locação, estadia tem uma locação. Também agregação. Mesma linha de raciocínio. Minha locação
do tipo locação. Get minha locação. Retorna a locação. E set minha locação. Recebe como parâmetro minha locação do tipo locação e retorna void. Vamos à quinta regra de negócio. Uma estadia possui uma ou nenhuma reserva. Nesse caso, é uma associação. Por quê? A definição de associação diz que é uma associação quando existe relação entre duas classes e o objeto dessas classes formam dependência entre ambas. Também é identificado pela frase pode ter. Então, se uma estadia possui uma ou nenhuma reserva, ela pode ter ou não uma ou nenhuma reserva. Por isso é uma associação. A seta que representa a associação é essa aqui. Entre estadia e reserva. Onde temos também a multiplicidade. Entre uma estadia possui uma ou nenhuma reserva. Então, uma estadia possui uma ou nenhuma reserva. É representado assim: uma ou nenhuma reserva. E a sexta regra de negócio diz que não existe consumo sem produto. Se não existe consumo sem produto, consumo tem um produto. Agregação. Vamos inserir o atributo meu produto do tipo produto e os métodos get meu produto que retorna produto e set meu produto recebe como parâmetro meu produto do tipo produto que retorna void. Feito isso, nós vamos ao diagrama de atividade, onde os métodos que aqui existem também serão atribuídos ao diagrama de classe. O primeiro método é um método de decisão, onde existe ou não existe hóspede. Então, dentro da classe hóspede, nós vamos ter que atribuir esse método. Então, vamos atribuir o método existe, que retorna boolean, significa verdadeiro ou falso. O próximo método é o método existe disponibilidade, que fica dentro da classe reserva. Então, vamos atribuir o método existe disponibilidade. Ele vai retornar como parâmetro data de chegada, tipo de locação, quantidade de pessoas e previsão de saída. Data como parâmetro
data de chegada, que é do tipo calendário, o próximo parâmetro é o tipo, que é do tipo string, o parâmetro quantidade de pessoas, que é do tipo int, e o parâmetro previsão de saída, que é do tipo calendário. E retorna boolean. Agora vamos incluir o próximo método, que é o método efetuar reserva, que vão ter os mesmos parâmetros de disponibilidade. Efetuar reserva tem como parâmetro data de chegada do tipo calendário, parâmetro tipo, que é do tipo string, o parâmetro quantidade de pessoas, que é do tipo int, e o parâmetro previsão de saída, que é do tipo calendário, que retorna boolean. Pronto, gente. Terminamos nosso diagrama de classe. Esperamos ter ajudado, agregado conhecimento a vocês. E este foi o vídeo apresentado pelos acadêmicos de Sistema de Informação da Faculdade Meta, eu, James Acosta, Eli Rodrigues, Juliana Peixoto e Jonas Moreira, todos instruídos pelo professor Ayrton Sotero.